Boa tarde, pessoal. Começando mais uma live. Eu adoro as nossas lives, os nossos encontros, né? É sempre muito bom deixar esse bate-papo aqui gravado sobre intercâmbio, sobre diferentes, né, tipos de intercâmbio, diferentes serviços que as agências podem oferecer para vocês. Então, eu vou começar aqui, enquanto o nosso convidado não entra, que é o Fábio, eu vou começar aqui relembrando um pouquinho sobre o que é a Belta, né? A Belta é uma associação brasileira sem fins lucrativos de agências de intercâmbio. Então, lá no nosso site você consegue, né, verificar quais são as agências que possuem o nosso selo de qualidade. E por que isso é tão importante? Quando você investe no intercâmbio, né, quando você se programa para fazer um intercâmbio, quanto mais segura e mais confiável a agência for, né, mais qualificada, mais certeza que a sua experiência vai ser boa. Então, é por isso que a Belta existe, para separar as melhores agências, né, verificar a idoneidade delas, verificar tudo certinho, para você, estudante, poder realizar o seu sonho com qualidade e segurança. O Fábio já está entrando, eu vou... Deixa eu mandar a solicitação para ele. Olá, Fábio! Olá, eu só preciso virar a câmera. Ah, tudo bem? Tudo bem? Mais uma live juntos, né? Pois é, já tô ficando praticamente um convidado residente da Sim. Belta. E é sempre muito bom, né? Porque quando a gente fala da QL, né? Que é o teste que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, tem tudo a ver com o mercado brasileiro, né? Tem a ver com o que os estudantes brasileiros estão buscando. Então, o Canadá vem sendo, né, ano após ano, o destino mais procurado, né? A gente sabe que o teste também é aplicado para algumas universidades nos Estados Unidos, que a gente até já falou isso, mas a gente relembra. Mas eu analiso assim, né, que o mercado principal é o Canadá. Sim. Então, é muito importante isso, porque os estudantes procuram o Canadá. É um país, né, que está aberto a receber, tem projetos para receber, né, cada vez mais estudantes, cada vez mais pessoas para trabalhar. E aí, andando, né, lado a lado com o Canadá, vem a questão do higher education, né? O ensino superior, que também vem crescendo, né? Antigamente a gente ouvia muito, vai fazer intercâmbio, é mais jovem, né? High school, vai fazer o ensino médio, ou vai fazer um curso de férias, a gente ouvia muito isso. E hoje em dia, não. Cada vez mais as pessoas estão se preparando, né? Financeiramente, né? E estruturalmente, para poder cursar o ensino superior, né? Fora. E o Canadá é um grande lugar. Bom, eu já comecei falando muito, mas vamos lá. Para quem não assistiu a última live, vou pedir para o Fábio apresentar um pouquinho sobre, né, sobre ele, sobre o que ele faz na Kiel, que é uma associada colaboradora da Belta, muito importante. Ok, então, me apresentando, eu sou Fábio, sou professor de inglês aqui no Brasil. E além de ser professor de inglês, eu também trabalho com o pessoal da Prometric, que é a empresa que organiza o CALE e o CELPIP, que são os dois exames que normalmente quem está interessado em ir para o Canadá faz. O CALE tem um perfil acadêmico, então ele é usado para admissão no ensino superior e muitas vezes para quem está morando lá e precisa ingressar em algum tipo de associação profissional, também presta o CALE. E o CELP, ele não é acadêmico, ele já tem uma outra pegada, o perfil dele é mais de linguagem funcional, e ele é usado mais para residência permanente e para cidadania. Mas, de qualquer forma, se a ideia é estudar no Canadá, numa instituição de ensino superior, o exame correto, com certeza, é o CALE, que é aceito por todas as universidades canadenses, né, e algumas americanas. E uma coisa acaba estando ligada na outra, né? Porque muitas pessoas vão fazer o intercâmbio, né, no Canadá ou em outros destinos, e algumas têm a intenção realmente de migrar, né? Então pode ter essa outra oportunidade, né? Esse outro teste, né, para ser aceito em uma outra empresa ou algo do tipo. Então a pessoa se prepara para isso, né? A gente fala que é um planejamento de vida, então as pessoas
que fazem, né, esse higher education, né, o ensino superior fora, normalmente são um pouco mais velhas, né? Então, ali entre os 25, 35, vai indo, né, mais nessa faixa etária e até. Eu falo que intercâmbio não tem idade, né? Até quando quiser eles podem ir. Mas não é um público tão jovem, né? Normalmente é um público que já se formou, às vezes, aqui em alguma faculdade e está pensando, né, em investir numa carreira internacional. E aí é por isso que tem essas oportunidades, né? Tanto o teste que você falou para ser aceito numa universidade, quanto o teste, né, mais profissional, né, com essa linguagem mais diferenciada. Na última live, a gente falou sobre os principais pontos ali do teste, né? A gente não vai entrar tanto nessas dicas, inclusive eu convido a quem quiser saber mais, né, sobre o teste, assistir a nossa live anterior, que o Fábio deu dicas assim, olha, primeira parte do teste, dica, dica, dica. Segunda parte, deu várias dicas, mas eu queria que você relembrasse como que é a estrutura do teste, né? Como que o estudante se prepara para fazer esse teste. Tá, vamos lá. A estrutura do teste, o teste vai estar dividido em 5 unidades. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas eu acho que eu posso começar falando que o teste procura integrar diversas habilidades. O que eu chamo de habilidade aqui? É leitura, escrita, fala e compreensão oral. E isso vai aparecer no teste de maneira integrada. Então, a gente não tem um componente onde vai ser só o listening, um componente onde vai ser só o reading, um componente onde vai ser só o writing. Não. Isso vai estar misturado no seguinte sentido. A prova começa com um componente de speaking, que a gente chama de independente, porque você só vai falar mesmo, você não vai se referir a mais nada. Essas seriam as tarefas que a gente chama de Independent Speaking Tasks. Serve de warm-up ali. Só que em seguida vem a parte de reading, que é o Integrated Reading, onde a pessoa vai ler de 1 a 4 textos, porque depende do sorteio que o computador faz, mas eu diria pelo menos um texto curto, talvez 2, e pelo menos um texto mais longo, talvez 2. Então, não, de 2 a 4. E aí, logo em seguida, você vai ler esses textos, vai responder perguntas sobre os textos. Lê o texto, responde perguntas sobre os textos. Mas por que um texto curto e um texto longo? O texto curto geralmente é alguma coisa mais simples, por exemplo, um professor explicando os objetivos do curso, ou definindo os prazos de um trabalho, ou formato, e o texto mais longo é um texto acadêmico. É um texto como se fosse um livro universitário explicando uma matéria, ou talvez um artigo sobre alguma coisa. E em seguida você tem que falar sobre o conteúdo do texto mais longo. Então, é isso que eu quero dizer com integração de habilidades. Você não vai falar, vai ser feita uma pergunta na sua opinião. Você acha que os cientistas devem revisitar fatos já comprovados? Mas o texto provavelmente era... Provavelmente não. O texto, se a pergunta foi essa, é porque o texto era sobre isso. Então ele pergunta a sua opinião, mas exato. Ele pergunta a sua opinião, mas você tem que dar a sua opinião embasado no que você aprendeu naquele texto. Como você faria se você estivesse numa faculdade? Sim. Mesma coisa para o listening, porque aí em seguida vem o que a gente chama de integrated listening, onde você vai ter os listenings, vão ter listenings mais curtos e listenings mais longos. Os mais longos são sempre como se fosse uma aula sobre algum tema. E em seguida vem um speaking de novo, onde você vai falar sobre aquilo que foi dito na aula. E, finalmente, a gente tem 2 unidades adicionais que a gente chama de unidades acadêmicas, A e B, que elas vão fazer a mesma coisa, só que agora vai ser com writing. Então, na unidade acadêmica A, você tem um texto acadêmico sobre algum tema, depois você tem um áudio, uma aula sobre aquele mesmo tema, e em seguida você é convidado a escrever sobre aquele tema. Se baseando no conteúdo daqueles textos. Então, por exemplo, talvez dando um exemplo assim possível, digamos que um texto fosse sobre, sei lá, hábitos alimentares na pré-história.
Então, o writing poderia ser, assim, considerando o que você viu sobre os hábitos alimentares na pré-história, o quanto você diria que nós ainda mantemos muitos desses hábitos? Fazer uma Assim, relação ali, né, com o tem um texto. componente de opinião sua, mas você tem sempre que embasar a sua resposta naquilo que você aprendeu do texto e do áudio. E na unidade B é a mesma coisa, repete o processo, porque tem um texto sobre outro tema, os temas vão mudando a cada unidade, e em seguida tem um áudio sobre o mesmo tema do texto. E aí você é convidado a escrever novamente, porque são duas tarefas escritas. A primeira é uma mais longa, é um ensaio acadêmico mesmo, com introdução, os parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. A segunda é bem mais simples, é um texto curto. Então a pergunta vai ser mais simples também. Ele não vai pedir uma opinião, ele vai pedir, por exemplo, de acordo com o texto, quais são as categorias de articulações presentes no corpo humano. É bem mais simples. Essa Sim. você faz, tanto que você tem 10 minutos para fazer uma e você tem 30 minutos para fazer a outra. Né? Esse é o formato geral, assim, só para o pessoal ter uma ideia do que espera eles no Keio. Né? Lembrando assim, então você vai ser testado em reading, writing, speaking e listening, mas o interessante é essa, e eu acho também talvez o diferencial seja essa integração entre habilidades na Isso que eu prova. ia falar. Eu acho que o diferencial desse teste realmente, além, né, dele ser focado no contexto acadêmico canadense, né, e é por isso que tem uma aceitação tão grande, né, das instituições acadêmicas, das instituições canadenses, desculpa, além de ter esse contexto, né, mais focado, essa integração, né, porque quando a gente está aprendendo português, por exemplo, a gente também vai aprendendo simultaneamente diversas ferramentas. Então, a leitura, a escrita, a fala, a gente vai, né, aprendendo de diferentes formas. Então, quando você está falando de um outro idioma, também é importante você estar se desenvolvendo em todas essas partes. Então, quando tudo isso é integrado, então vai realmente mostrar que você não decorou algo para falar ou Uhum. decorou algo para escrever, e sim que você usou, né, a sua interpretação do texto, a sua compreensão, né, no áudio, para poder responder. Então, isso é muito importante. E por que que esses testes são tão importantes, né? Para você que está pensando em fazer o Higher Education lá fora. Imagina como seria, né, você chegar numa sala de aula cheia de estrangeiros, né, num ambiente totalmente novo, né, de descobertas, e se você não tivesse nivelado, né, se você já começasse muito atrás, né, ainda precisando desenvolver sua fala, sua compreensão. É justamente por isso, porque eles sabem que é um investimento alto, que as pessoas se programam para fazer o intercâmbio, que as pessoas se programam para estudar fora. Então, o mais certo e o mais justo é que a pessoa esteja capacitada para acompanhar as aulas, capacitada para compreender, para de fato, né, fazer valer o investimento que ele fez. Porque como a gente fala, por exemplo, do Canadá, muitas pessoas vão lá, por exemplo, fazer um college, elas vão ter oportunidade de trabalho, né? Oportunidade de um co-op, que seria uma espécie de estágio. Então, as pessoas vão com essa função. Então, elas precisam ter o inglês avançado. Então, não adianta, né? Nessa preparação toda, você não se preparar para o teste, não comprovar, né, a sua fluência ali, digamos assim, no idioma. Então, isso é muito bacana e é por isso que os testes existem e é por isso que é tão importante você se preparar para poder entregar o seu melhor, né? Eu sou uma pessoa que normalmente fico muito nervosa em provas, testes e tudo mais, Ah, os dois. mas eu sei que é normal, mas você tem que pensar no seu objetivo maior, né? Então, se o seu objetivo maior é estudar numa universidade fora, você tem que se preparar em todos os requisitos, né? Muitas universidades não têm, por exemplo, um vestibular como é comum aqui no Brasil, né? A forma de ingressar na universidade é você comprovando o seu nível de inglês através de um teste e, né, o seu histórico escolar, o seu histórico acadêmico, então, recomendações. Então, isso é muito importante. Então, é por isso que a gente sempre reforça. Procure uma agência Selo Delta, uma agência que é certificada, que é qualificada, que é segura, que ela vai poder te orientar.
Você vai chegar no seu consultor e vai falar, eu quero estudar nessa universidade. Ou ele vai te apresentar algumas opções, né, de universidades que tenham o curso que você quer estudar. E aí ele vai te falar também quais são os pré-requisitos. E com certeza, né, para o Canadá, um dos requisitos vai ser o teste. Então é por isso que a gente vem aqui apresentar para vocês isso. Aí falando ainda, né, sobre o teste, eu acho que é bom a gente lembrar quanto tempo, né, o estudante tem para realizar esse teste em média ali, né? Porque cada um vai responder um tempo, mas qual é a média de duração do teste? É, de 3 horas a 3 horas e meia, no máximo 3 horas e meia, porque você tem um tempo para fazer cada tarefa e a Sim. soma, o total não vai passar de 3 horas e meia. Mas é claro que as pessoas podem ir mais rápido e não necessariamente vão cair 3 textos para você. Por exemplo, você pode fazer 2 textos, ou não necessariamente você vai ter 3 áudios, você pode ter 2 áudios, porque o computador vai meio que montando a prova na hora e sorteando as questões para você. Tanto que a prova não é sincronizada, por exemplo, com quem está do seu lado. Vocês podem começar ao mesmo tempo e fazer um número diferentes de questões, e as questões podem ser totalmente diferentes. Então, de repente, você está fazendo um listening aqui, a pessoa está fazendo o speaking no. A gente vai falar sobre o centro de testes, né? Mas imaginem que no centro de testes você tem várias cabinezinhas, né? Cada uma com um computador, e as pessoas sentam ali. É, Se eu puder adiantar até um pouquinho isso, eu tive Já no vamos entrar centro nesse aqui. assunto É, então, já que a gente porque já falou. eu moro a 900 metros do centro de testes aqui no Rio, né? Então eu fui lá conhecer. Claro que eu não pude entrar porque só quem vai fazer a prova pode entrar, a gente tem todo um esquema de segurança, mas eu pude olhar assim lá para dentro com a porta aberta assim para ver como era. E é mais espaçoso até do que eu imaginei. Tem aquelas cabinezinhas assim, tem um espaço razoável, tem teclado, computador, os fonezinhos, então me pareceu bem organizadinho e confortável. Ainda nessa questão do centro de teste, esse do Rio de Janeiro é novo, né? Porque a gente não tinha falado ainda sobre ele na última live. Sim, começou as atividades no dia 18 de agosto. Então Bem foi que semana recente. passada, né? Ou É, retrasada. Foi bem recente. E, na verdade, ele ainda não está funcionando para o Kale, ele está funcionando para o CELP só, mas até onde eu sei, a ideia deles mesmo é pilotar o funcionamento do centro e a partir daí abarcar o Kale também, porque na verdade o Kale é feito de maneira computadorizada, então as adaptações necessárias para oferecer o CELPIP junto com o Kale são mínimas, mas o pessoal também gosta de fazer as coisas com segurança, então um passo sim. de cada vez. Começou como um centro de testes de CELPIP, mas já me foi dito com certeza que o plano deles é colocar o Kale lá no centro também. Eles só vão primeiro ver como a coisa está funcionando, Sim. eventuais ajustes que precisam ser feitos, e depois a gente deve ter o Kale oferecido lá também. Para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, fica em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 690. Perfeito. E o Kale continua podendo ser feito online, né? De qualquer Sim, lugar do Brasil, a pessoa pode, né, fazer o teste e tudo mais. Isso continua normal. pode, absolutamente. Essa questão do self, é, falei errado, desculpa. Mas eu acho que é uma questão, eu vejo até, né, em questão de outros países e tudo mais, às vezes até uma obrigatoriedade do governo, né, de ter esse teste presencial, de ter um centro de aplicação. Então, Sim. por isso essa diferença. E porque seria mais para o caso, né, de uma proposta de trabalho, algo assim, né, a questão realmente de imigração. Agora, na questão do estudante, né, do intercambista, ele pode fazer o teste, que é o CALE, pelo seu computador em casa, né? Mas agora eu queria falar sobre a preparação para o teste, né? O que o estudante esperar do dia, qual que é a melhor preparação, né, para ele realizar o teste, lógico, manter a calma, né, estar preparado. Eu queria relembrar se tem, eu lembro que vocês tinham Bom, algumas ferramentas no site, né, que ajudam os sim. estudantes a se preparar.
se existe algum tipo de simulado, algo que ele possa, né, ficar mais confortável, mais confiante para o dia do teste. Existe. Eu diria que a melhor preparação possível é saber falar inglês. Não tem como escapar disso. Mas é óbvio que existem estratégias que você pode adotar para, com o ferramental que você tem, maximizar os seus resultados. Ah, porque, assim, eu acho que a preparação não vai fazer milagre. Então, assim, eu digo isso para os meus alunos, eu digo isso para qualquer pessoa. Se você sabe que você vai fazer o Kale, ou se você tem planos de migrar ou de estudar fora daqui a 6 meses, daqui a um ano, não espera para começar a estudar daqui a 2 meses. Começa a melhorar o seu inglês desde já, para você não passar sufoco depois, né? Eu acho que essa é a primeira coisa é a primeira dica assim, mais valiosa que eu posso dar para os alunos. É, e como você pode, por exemplo, testar o seu nível de inglês, sentir como é a prova? A gente tem no nosso site, que é www.kale.ca, a gente tem 2 simulados lá, 2 provas completas, gratuitas. Qualquer pessoa pode chegar lá e fazer. E eu recomendo muito começar por ali, porque vai dar para a pessoa uma visão geral de como ela está nesse momento. Assim, poxa, o que foi difícil para mim? O que foi mais cansativo? Foi o reading? Foi o listening? Foi o writing? Porque nem todo mundo tem as mesmas lacunas, tem as mesmas facilidades, as mesmas dificuldades. Então, eu acho que, de cara, assim, fazer um desses testes pode servir de diagnóstico para nortear onde eu quero focar. Poxa, senti que eu não tenho nenhuma dificuldade no reading, porque eu sempre fui um cara que li muito, eu tenho um vocabulário muito grande, então o reading para mim foi tranquilo, mas o listening foi complicado. Você já tem uma informação importante aí de para onde direcionar o seu foco. Sim, Então, eu recomendo bastante começar pelos simulados. Para te dar um norte, para você observar e falar, tá, esse é o meu ponto forte, esse é o meu ponto fraco, aqui eu preciso melhorar, aqui talvez nem tanto, e já dá um ponto de partida dali. A gente tem também, e aí a pessoa vai ver no site, vou até falar, www.kale.ca, CA de Canadá. Tá? Ali no site tem um monte de material. Alguns são pagos, outros são gratuitos, mas tem muito material, inclusive gratuito, que a pessoa pode baixar em PDF sobre a prova. Tem os simulados, tem os webinários em que qualquer pessoa pode se inscrever. Normalmente, eu não sou a única pessoa que dá os webinários, eu normalmente dou os webinários aos sábados, e aí os temas vão sendo trocados a cada sábado. Então, por exemplo, eu não estou com a agenda aqui na minha frente, mas se eu não me engano, eu já tenho um webinário nesse sábado, que deve ser o Kale 101, que é uma apresentação da prova. Depois, no sábado seguinte, deve ser Writing. Depois, se eu não me engano, numa quinta-feira deve ser o Speaking. Mas se a pessoa for no site, ela vai ver todas essas datas e tem também outros instrutores em outras datas. Então ela vê ali a data, o tema que é mais interessante, por exemplo, você fez o simulado, você viu que você tem uma grande dificuldade com o listening, mais do que nas outras áreas. Se inscreve no webinário de listening, vai lá ver quais são as datas que estão disponíveis, quais são os horários, assiste o webinário, a gente esmiuça a prova, a gente vê os tipos de questões, a gente dá dicas, a gente conversa sobre estratégias que você pode adotar para melhorar o listening. Então, assim, eu acho que é uma coisa da empresa também. O pessoal sempre fala, eu acho que eu concordo, que eles tentam também dar alguma coisa em troca. Quer dizer, é óbvio que está sendo oferecida ali uma prova. A prova não é gratuita, paga, a empresa tem lucro, mas ela também procura
Dá um ajudar, suporte, né? dar um Dá um suporte suporte por para as trás. pessoas que vão fazer a prova. Então, apresentar a prova, é, mostrar como são as questões, tentar mostrar possíveis estratégias de estudos para realmente nortear o pessoal que está fazendo esse esforço, que a gente sabe que nem sempre é simples, né? Demanda tempo, demanda recursos financeiros também. É um projeto de vida, como você falou, né? É, que inclui muitas vezes a família inteira, né? Aqui no Brasil, às vezes Sim, a pessoa se programa, vende carro, vende casa, sai do emprego, vai com marido, com mulher, com filhos, né? Faz toda uma mudança de vida realmente para viver esse sonho. eu E tenho isso às um vezes grande. começa no teste, né? Se Sim, não passar no sim, teste, se não tiver a nota que a universidade solicita, né, o mínimo ali, não vai adiantar de nada esse esforço. Então você realmente tem que comprovar. Eu acho que isso que você falou da questão do suporte que vocês oferecem para o estudante, isso é um diferencial muito grande que você não vê realmente, né, em outros testes tão forte igual vocês fazem. Então, reforçando mais uma vez a questão do site, mas também no site da Belta tem as informações em português, né? Da parte de associados colaboradores, você vai achar a página, né, do Kale, vai ter o link para o site, vai ter a explicação um pouco do teste. Então, você também pode acompanhar nas redes sociais, né? Acompanhar os webinários. Então, isso é muito bacana, que isso vai te dando, acho que, mais confiança até, porque eu acho que o importante é sim, você conhecer o teste. Eu acho que isso é muito bacana. Por isso que tem os simulados, tem esse material complementar. Porque quanto mais você conhecer o teste, quanto mais você, né, saber como que vai funcionar cada parte do teste, né, cada divisão, como que é essa integração entre entre as ferramentas ali, o listening, o reading. Então, você fazendo isso, você conhecendo, você vai ficando mais confiante. E aí o seu desempenho pode ser bem melhor no teste, né? Então, não é só uma questão de conteúdo, de saber o conteúdo ou não, mas também de confiança, de você estar preparado. Igual sim. você falou, não começar a estudar muito em cima, né, para você só gravar uma coisa ou outra. Não, realmente você está adaptado, conhecer o teste para poder fazer. Porque senão não adianta de nada, né? Não adianta toda a sua programação. Isso a gente sempre fala, né? O consultor de uma agência Selo Belta vai estar te ajudando do começo ao fim do seu processo de intercâmbio. Mas tem coisas que só dependem de você. E essa é uma delas, né? O seu desempenho no teste, o seu desempenho na própria universidade, né? Como que vai ser sua entrega, sua frequência, suas atividades, tudo isso depende do estudante, né? Mas lembrando que as agências estão aqui para dar o apoio, tudo que vocês, né, precisarem saber, quais são as melhores opções, tudo mais. A gente sempre está aqui, né? É só entrar no nosso site, você consegue, através de uma ferramenta de busca, você consegue encontrar qual que é a agência que mais, né, que é mais perto de você, que mais te agrada, que o atendimento combina mais com o seu jeito, né? Porque isso é importante também. Você, às vezes, tem uma agência que é muito boa, mas você está acostumada com outro tipo de atendimento. Você não gosta, talvez, do atendimento remoto, você prefere uma agência próxima a você, você prefere ter esse contato, então você vai até a agência. Tem gente que não, prefere totalmente o atendimento remoto. Então, vai ter lá no nosso site o botão que vai te direcionar direto para o WhatsApp da agência. Então, isso é muito bacana, né? Atualmente são 47 agências que têm o selo Belta, que possuem essa certificação. Então, com certeza, você vai achar uma agência ou próxima de você ou com um atendimento que você goste. Então, isso é muito bacana e que elas também vão te ajudar nesse processo, né? De quais são os pré-requisitos para entrar numa universidade, seja no Canadá ou seja em outro destino. Isso é muito bacana. E eu adoro esse ponto de vocês ajudarem, darem esse suporte. Eu já entrei no site, eu nem tô pensando em fazer Higher Education fora, mas eu já entrei no site, já olhei as coisas, porque realmente é muito bacana todo esse material de apoio que os alunos podem utilizar. E lógico, se você quiser complementar ainda mais, tiver essa oportunidade, também tem o suporte, né, de alguns materiais pagos, mas Uhum. aí você vai vendo de acordo com o seu desenvolvimento, com o seu, né, empenho em relação a isso. E aí a gente já falou de uma novidade, né, que é o centro de aplicação, né, o centro de teste no Rio de Janeiro. Mas eu queria saber se tem mais alguma novidade desde a nossa última conversa, né, como que tá a questão aqui do trabalho de vocês no Brasil. Tem uma
novidade, que é o SDS, o Student Direct Stream. É um processo facilitado para a obtenção de visto de estudante, porque aí talvez você conheça isso melhor do que eu, mas o processo de obtenção de visto de trabalho ou de estudo é uma coisa meio longa, né? Você tem que fornecer uma série de documentos, tem que ter a sua biometria recolhida, Sim. imagino que tenha que passar por uma entrevista também. Então, o SDS é um processo facilitado. O Brasil foi incluído nessa possibilidade e tem alguns requisitos. E um dos requisitos já vou dizer, porque assim, o processo sai muito rápido, né? Só ao invés de se arrastar por meses, você consegue em semanas. É, mas o governo exige que o teste de proficiência seja feito em um centro. Para o SDS não pode ser online. Então, o pessoal que não tem a opção ainda de fazer o QA ou não centro de testes, ou aproveita uma viagem para já obter a nota em um centro de testes, ou vai ter que fazer pelo processo tradicional, e aí o resultado online vale, mas para o SDS especificamente tem que ser feito num centro de teste por exigência do governo canadense. É, como é que o SDS funciona? Primeiro, só serve para educação superior. Então, se você estiver pensando em fazer aquele intercâmbio no Canadá, estudar inglês, não é, você não é eligível para o SDS. É, eles pedem a prova de proficiência, que aí pode ser o CAIL, feito em um centro de testes. Eles pedem um depósito de pelo menos US$ 10.000 canadenses, feito daqui, antes de você ir, e aí você pega o dinheiro quando você chega lá, mas, quer dizer, eles pedem que você pague o primeiro ano na instituição É onde uma você vai garantia, estudar. né? Mas você tem que dar tantas garantias que fica muito difícil negar o seu acesso. Porque assim, se eu já paguei o primeiro ano, se eu já depositei uma quantia significativa lá, se eu já tenho a prova de proficiência, eu tô indo lá para estudar mesmo, né? Eu acho que fica mais do que claro. Sim. Então, mas assim, para. Facilita o processo, né? É que a gente viu durante a pandemia, principalmente, os processos de vistos, não só para o Canadá, mas para diversos outros países, sofreram, né? Eles Sim. sofreram com. Todo mundo sofreu com a pandemia, é óbvio, mas esse também foi um setor que foi afetado. Então, também tinha muito pedido ali represado, né? Que eles não conseguiam processar, as equipes foram reduzidas. Então, tudo isso está voltando ao normal. Lógico, tudo Uhum. demora um tempo, então é por isso que é tão importante você ter o acompanhamento de uma agência para ela realmente te orientar, né, nessa questão do visto, qual é o melhor visto para você aplicar, qual é o que você precisa, né, quais são essas ferramentas, igual você está falando, para adiantar, e é por isso que o governo vai criando também novas coisas, né, para o estudante ter acesso mais rápido e mais prático ali. Então, quando você já apresenta toda essa documentação, é o que o Fábio acabou de falar, é muito mais difícil de ser negado, porque não é um processo mais superficial, digamos assim. Não, você já está Uhum. comprovando que é para estudo, que você tem o dinheiro para isso, né, que você está pronto, que você tem a carta da escola ou algo do tipo, né? Então, quanto mais comprovações, é mais fácil para o seu visto ser aceito, né? A gente sempre fala que a gente tem que contar com a questão, né, de que pode ser negado o seu visto, mas com um consultor preparado, né, para te auxiliar, para te dar todo esse suporte, te falar o que você precisa, o que você não precisa, analisar o seu perfil, né, é muito mais fácil de ser aceito. Sim, sim. E só lembrando para o pessoal também não ficar confuso, não é um visto diferente, é o mesmo visto de estudante Sim, de só um sempre. É só facilitador, um né? processo simplificado, exatamente. Exatamente, é um facilitador ali para você que já está focado, né, nessa área aí dos estudos, do intercâmbio. Então, isso é muito importante e o consultor também vai poder te ajudar. Por exemplo, igual você citou o intercâmbio mais curto, né? Digamos que você vai 1 mês estudar para o Canadá, né? Vai fazer um curso de idioma. Se você tem um visto americano, você pode aplicar para um HA, que é um visto canadense
né, em conjunto com o visto americano, que é muito mais barato e muito mais simples. É totalmente online, em poucos minutos você já recebe. Então, isso é muito mais fácil. São medidas que o governo vão tomando para facilitar realmente a entrada das pessoas no Canadá. Tem muitas áreas no Canadá. Normalmente, quando a gente pensa, né, em Vancouver, Toronto, Montreal, mas Uhum. tem muitas áreas no Canadá que estão em desenvolvimento, né? Que está precisando de mão de obra, de trabalho qualificado para eles poderem crescer e se desenvolver. Lembrando que agora vai ter a Copa do Mundo, né? Estados Unidos, Canadá e México. Então, isso também é um outro fator que atrai muito os estudantes para lá. Então, se você pensa em trabalhar na parte, né, de serviços, hotelaria, né? Toda essa parte mais voltada para o turismo, também é um ótimo momento para você investir na sua carreira, né? Você pode fazer um college, né? Algum curso assim mais voltado para a área de trabalho, e aí você com certeza vai ter alguma oportunidade, porque realmente é um mercado que está crescendo bastante. Sim, de fato. Bom, eu acho que a gente já falou todos os pontos que a gente tinha separado aqui, né? Então, revisando, né, a questão da apresentação do teste, então, para vocês entenderem que é um teste que mede a proficiência da língua inglesa em estudantes que planejam estudar, principalmente no Canadá, né, por ter uma gama muito grande, quase 100% que você disse, né, de instituições que aceitam, Sim. e algumas nos Estados Unidos. Então, isso também você pode consultar através, né, do seu consultor selo Belta. E aqui eu tenho um parágrafo que eu acho que é muito importante, que eu acho que frisa o diferencial, né? Então, KL é uma das melhores ferramentas para identificar alunos com habilidades em inglês para o sucesso acadêmico. Então, é isso, é focado no acadêmico. Então, é para você que está pensando em fazer o Higher Education. Ele fornece Eu uma diria, representação autêntica do uso de linguagem com contexto acadêmico canadense. Então, isso é muito importante. Acho que a gente até tinha citado na última sim, live que tinha até a questão do sotaque canadense, né, no início. exato. Isso é uma coisa que eu ia mencionar quando você leu esse parágrafo, porque, bom, então, fazer voltar um pouquinho. De fato, como a prova é canadense, todos os áudios que as pessoas vão ouvir são gravados por atores canadenses. Então, o sotaque que você vai ouvir é um sotaque canadense, que é um sotaque, muitos canadenses concordam comigo, que é um sotaque semelhante a um sotaque norte-americano genérico. Claro que os Estados Unidos têm sotaques bem específicos de certas Sim. localidades que são diferentes. É igual no Mas se Brasil, você... né? O Brasil a gente tem tantos sotaques Exatamente, diferentes, né? exatamente. Mas eu diria que sim, eu já perguntei isso para alguns canadenses, tipo, a impressão minha ou o sotaque canadense, de uma maneira geral, é semelhante a um sotaque norte-americano genérico? Eles falam, não, é sim. Então, assim, já é uma vantagem, porque não vai cair aquele inglês da Nova Zelândia, assim, na prova, para você destrinchar aquilo. É, eu lembro que quando eu visitei a Irlanda pela primeira vez, durante 2 dias eu ficava assim, o que ele quis dizer com isso? Porque eu lembro que eu fui no supermercado, só você me permitir, não, só Não, mas é esse ótimo, foi porque engraçado. realmente são essas experiências que fazem as pessoas entender qual que é a diferença, né? Então, Uhum. a Irlanda vai ter um sotaque, a Austrália vai ter outro, Nova Zelândia. Então, é importante você estar se preparando para estudar no Canadá, você já fazer um teste que já é pensado e criado por canadenses, então você já está ali, né, tanto no contexto acadêmico, já vai estar relacionado ao que você vai estudar, e tanto na questão auditiva, né, o próprio áudio que você vai ouvir é gravado por um canadense. Sim, e a prova simula ah, o tipo de vivência que você teria numa universidade. Porque se você parar para pensar, o que você faz num curso superior? Você lê textos, você faz pesquisa, você discute aqueles assuntos com os teus colegas, com os teus Assiste uma professores, palestra. você assiste palestras, você produz material. Então, você lê um texto e produzir um ensaio a partir daquilo é o tipo de coisa que você vai fazer lá. Mesmo. Então, o teste simula o que você estaria fazendo numa universidade. Por isso que ele é bem aceito, né? Porque eu acho que as universidades percebem que se você tem maturidade para ir bem e conseguir absorver o conteúdo e produzir falas e textos convincentes, é porque você está pronto para fazer aquilo na universidade também.
Mas continua a sua história do supermercado, que eu fiquei curiosa. Ah, no sotaque, né? Olha, eu entrei no supermercado e aí eu fiz as compras, a caixa passou tudo e aí ela vira e fala: Would you like a hamba, sir? Eu assim, what's a hamba? Aí ela pegou uma sacolinha e fez a hamba. Isso aqui. Aí eu, oh, a handbag. Ela, no, it's not a handbag, it's a hamba. Sim. É exatamente isso, né? Eu acho que pelo menos a primeira semana é de adaptação ao sotaque, né? É, Para você treinar ali o seu ouvido começar a se adaptar, né? A sua cabeça começar a raciocinar para você realmente se adaptar ao sotaque. Tem uma intercambista que eu fiz live com ela recentemente, a Bianca, ela tá aqui falando no chat, e ela tá em Cardiff, né? Que é no país de Gales. Então também é outro sotaque. Então tudo sim, isso vai variando, né? Então acho que é isso, a questão de se preparar já para isso, já entender que vai ter essa dificuldade, né? Não é? O intercâmbio, eu acho que é a partir das dificuldades, né, que você vai também se desenvolver. Se você ficar só na sua zona de conforto, só, né, no que você já está acostumado, convivendo talvez só com brasileiros e tudo mais, você não vai se desenvolver o quanto você poderia se desenvolver. Então, é justamente esses desafios, né, essas coisinhas pequenas que a gente vai passando, que vão criando histórias, memórias, né, e que vai fortalecendo o que a gente está aprendendo. Bom, sim. mas eu acho que é isso, Fábio. Se você quiser falar mais alguma coisa, pontuar mais alguma coisa, mas eu gostei muito da nossa live, muito bom, né? A gente poder voltar aqui e falar sobre isso. Quando tiverem mais dúvidas ou mais novidades, eu acho que é sempre bom a gente relembrar, principalmente pelo que a gente já falou. Higher Education está crescendo muito, então é um assunto de interesse dos estudantes, né? Sim. Não, para mim foi um prazer também. Eu acho que tem mais algumas dicas que eu posso dar sobre o que fazer, como no dia da prova, os procedimentos lá no centro de testes, né? Bom, eu acho que o que eu posso falar? Primeiro, as inscrições não adianta ligar lá para o centro de teste, porque é tudo pelo site. Então, como eu disse, por enquanto ainda não tem o Keio lá, mas tem o CELPIP. Então, quem quiser vai visitar o CELPIP, www.celpip.ca/Brasil. Tá. E aí a pessoa vai ver as datas ali para o centro de testes aqui em Copacabana. Fica na Senhora de Copacabana, 690, nono andar. Então, para quem não conhece o Rio de Janeiro, Copacabana é um lugar bem fácil de chegar. Pode ir de metrô. Eu desceria na estação da Siqueira Campos, pegaria a saída da rua Figueira do Magalhães, que você vai andar 2 quarteirões só. Quem mais? Eu tive lá, né, para conhecer, pediu para. Fábio é o Falei que guia trabalhava, turístico do não sei Rio o de quê. Janeiro. Porque assim, é o outro lado, mora Sim, 900 metros. Eu falei, tem que ir lá ver como é que é. Posso lógico. botar a câmera aqui? Posso ver? Tá tanto tempo E falando sobre o teste, apresentando para tantas pessoas, e agora com sim, uma possibilidade de aplicação física ali, né? Tem que conhecer mesmo. sim, exato. E aí, recomendações. Chegar 45 minutos antes para fazerem os procedimentos de identificação e toda a parte burocrática. Tem revista, eles me disseram que tem revista quando o candidato entra na sala e se ele sair da sala por algum motivo, para ir ao banheiro, por exemplo, ele tem que ser revistado de novo para voltar para a sala. Não mencionei isso, mas deu para ver assim do lado de fora, porque né, não entrei, mas deu para ver que tem aqueles espelhões assim que a gente vê em alguns supermercados ou em lojas que o vigilante fica olhando tudo que Sim, acontece em qualquer cantinho, né? Que mais? Você não pode levar papel e caneta, você vai receber papel e caneta lá é do centro de importante. testes. Acho que é uma questão de segurança também. Por exemplo, se você for fazer um concurso público, você provavelmente também não vai poder levar qualquer caneta, tem que ser uma caneta transparente, porque senão, né, podem imaginar que tem É cola questão de dentro. Então, segurança e confiança ali no teste, né? exatamente. É, não pode comer nem beber dentro da sala. Mas você pode pedir para ir ao banheiro, por exemplo. Você levanta a mão, aí o fiscal vai
lá te buscar, acompanha você até o banheiro, traz você de volta, revista, quando você sair do banheiro, você volta para a sala. Só que se você fizer isso, o tempo não para. Aí você vai falar, pô, eu vou ficar 3 horas sem ir ao banheiro? De repente, durante o writing, porque o writing você tem mais tempo, você tem 35 minutos para fazer a primeira tarefa. Então, pode ser aquele momento que você dá aquela fugidinha pro banheiro e toma uma água e volta para a prova, né? Porque a prova não para, realmente. Mas, assim, também tem lá suas vantagens, porque você vai fazer tudo o que você precisa fazer imediatamente. Se você chegar lá 9 da manhã, no máximo meio-dia e meio, você já está almoçando e já se livrou. Não tem aquela coisa de, hoje eu vou fazer o listening, depois eu tenho que voltar, principalmente para quem é Voltar. de outra cidade, para fazer uma entrevista, porque o listening é de manhã, o entrevistador só vem aqui amanhã de tarde. Então, assim, eu acho que o fato de ser computadorizado e condensar tudo em 3 horas permite, principalmente para quem não mora aqui perto, que você faça rapidamente. A Evelyn está falando aqui que foi ao banheiro durante o writing. Olha aí, É, uma ótima dica, já é melhor. anotem. Sim, É porque uma se você estratégia, for né, durante o gente? listening, Para você vai essas perder provas você conteúdo. desculpa, para essas provas você também tem que usar a sua estratégia, né? Então, Sim, essa é uma estratégia. exatamente. Acho que é isso sobre o centro de testes. Que mais? As inscrições são pelo site, Pelo né? site. Acho que e do mais é desejar muito boa sorte para os pioneiros que forem lá experimentar ou fazer a prova. Eu acho que assim é bem mais confortável saber que a gente pode fazer a prova aqui no Brasil mesmo. E eu acho que não sei dizer para vocês quanto tempo, mas eu acho que em breve o Kale vai poder ser feito aqui também. E, gente, se vocês vierem para o Rio para isso, aproveitem, vão para a praia, dão aquela corridinha. É, Escolheram uma Eu, boa cidade, né, para ter o primeiro centro. sim, eu mesmo trabalhando aqui no Rio de Janeiro, não é raro eu ir pra praia bem cedinho pra correr, tipo 7 da manhã, volto pra casa, tomo um banho e vou pro trabalho já arrumadinho. Então, que sonho, né? E eu aqui em São Paulo. Mas realmente, quem não conhece o Rio de Janeiro, já aproveita essa oportunidade, porque é muito lindo, muito mágico. E ainda bem que eu escolheu essa cidade maravilhosa para isso. Mas, Fábio, Sim, muito obrigada. Foi um prazer falar obrigado a com você você pelo convite. novamente. Convido também, né, tanto a quem assistiu online quanto quem vai assistir depois, né, que fica gravado no nosso perfil, a entrar pelo site da Belta, entrar no site da Kale, conhecer mais, se inscrever nos webinars e realmente entender, né, um pouco mais sobre o teste. Muito obrigada e já estou pensando na próxima live. Pode chamar que eu venho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Desirê, obrigado, pessoal. A gente se vê por aí.